Bom dia, hoje quarta-feira, 29 de julho de 2020. Hoje os judeus lembram talvez o dia mais triste de sua história, o dia em que, pela segunda vez, o Templo de Salomão fora destruído. Trata-se do dia Tisha B'Av no calendário judaico, ou 9 B'Av, dia 9 do mês Av. Bem, esse dia é marcado por muita tristeza em Israel, talvez o mais triste dos dias, como disse, porque não foi só a segunda destruição do templo realizada ou na história neste dia, Tisha B'Av, mas também a primeira, por estranha coincidência. No ano 586 a.C., o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. E no ano 70 da era cristã, pela segunda vez, o templo de Israel foi destruído, daquela vez pelos romanos. E coincidentemente, na data Tisha B'Av, 9 do mês Av. O nosso calendário hoje é o 29º dia do mês de julho, e no calendário judaico é o 9º dia do mês Av. Pois bem, este dia triste, geralmente lembrado com tristeza, oração e jejum, uma comemoração, ou melhor, uma lembrança, melhor dizendo, que começa na noite de quarta-feira e vai até a noite da quinta-feira, foi marcado já em Jerusalém por muita violência. Nesta madrugada para nós, a violência comeu solta nas ruas de Jerusalém. Tudo porque um protesto realizado por um grupo de esquerda intitulado Bandeiras Negras ou Bandeira Negra, marcou um protesto justamente nesta data, uma data de jejum, na frente da casa do ministro da Justiça de Israel, Amir Ohana. Concentrou-se em frente à casa do ministro Ohana, em Jerusalém, uma multidão liderada pelos partidos de esquerda para protestar contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E ali travou-se uma grande batalha, porque foi ao encontro desta manifestação um outro grupo intitulado A Família, ou La Família, de um pessoal ligado a Benjamin Netanyahu, chamado pela grande mídia de Israel de extrema-direita, e daí, portanto, começou então um ato de violência grande. Bem, o protesto da esquerda foi marcado em frente à casa do ministro da Justiça, porque na semana passada vazou um áudio em que o ministro da Justiça pedia ao chefe da polícia de Israel, Moti Cohen, ao comissário interino da polícia, melhor dizendo, que a polícia deveria agir com força suficiente contra manifestações contrárias ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. O ministro da Justiça argumentava que são tempos de pandemia e não se justificam concentrações populares neste período, ainda mais contra o primeiro-ministro, que está fazendo de tudo para manter o país unido na luta contra o Covidão. Bem, o áudio vazou e foi interpretado pela esquerda como um pedido do ministro para mais violência contra os manifestantes. Então foi marcado para o começo da noite, em Jerusalém, do 9 B'Av, uma manifestação em frente à casa do ministro. Bem, acontece que, como a grande mídia e também o gabinete de Benjamin Netanyahu estão divididos, o protesto e a resposta dos partidários de Benjamin Netanyahu
foram tratados inclusive como um princípio de guerra civil em Israel. Pasmem os senhores, que foi neste tom que a conversa foi levada por parte de autoridades que fazem parte, inclusive, do ministério de Benjamin Netanyahu. Mas vamos por partes. A matéria saída em toda a mídia de Israel diz o seguinte: ativistas de direita pró-Likud, supostamente aliados ao grupo La Família, atacaram violentamente manifestantes que se reuniam na noite de terça-feira para protestar contra a brutalidade policial e as tentativas do ministro da Segurança Pública, Amir Ohana, de impedir que protestos acontecessem fora do país. O líder da oposição, Yair Lapid, chegou a dizer, inclusive na manhã de quarta-feira, que o sangue derramado no protesto estava nas mãos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A violência e o sangue derramados ontem em Tel Aviv estão nas mãos de Bibi e de seus emissários, disse Lapid, presidente do Yesh Atid Telem, que semeia incitação. Quem semeia incitação, ele disse, receberá sangue. Chamar manifestantes para espalhar doenças e incitar contra civis protestando está levando Israel a uma guerra civil. Estamos na véspera do dia 9 de Av e o nosso problema é que um dos maiores inimigos de Israel está sentado na cadeira de primeiro-ministro. Já o ministro de Defesa deste governo, Benny Gantz, pediu à polícia que agisse rapidamente para prender os agressores. Os agressores, no caso, não são os manifestantes da esquerda, intitulados Bandeiras Negras, mas, para Benny Gantz, são os partidários de Benjamin Netanyahu, ligados ao grupo La Família. O ódio divisivo desmoronou e continua desmoronando o povo de Israel, cuja verdadeira força está em sua unidade, disse Benny Gantz na manhã de quarta-feira. Os atacantes dos manifestantes de ontem devem ser presos e punidos. Ninguém silenciará protestos em Israel enquanto eu estiver aqui. Ele está dizendo enquanto ele estiver na cadeira de ministro da Defesa. Ele também pediu à polícia que agisse rapidamente para prender os agressores. O ódio divisivo desmoronou e continua desmoronando o povo de Israel, acrescentou ele. O Canal 13 informou, na manhã de quarta-feira, que a polícia planeja enviar suas forças de elite como a unidade antiterrorista de Yamam para proteger manifestantes em futuros protestos, proteger os manifestantes da esquerda. O protesto foi, diz o Jerusalém Post, organizado pelo movimento Bandeira Negra, cujos membros escolheram a residência de Ohana em Tel Aviv como local do protesto. Desculpem, eu falei Jerusalém, o Jerusalém Post me corrige dizendo que foi em Tel Aviv. À medida que o protesto progrediu durante a noite, entre terça e quarta, alguns dos manifestantes começaram a marchar em direção ao cruzamento de Aziel, que levou a polícia a bloquear e dispersar os manifestantes. Alguns cartazes carregados pelos manifestantes do grupo Bandeira Negra diziam: Ohana, temos o direito de protestar e não ficaremos calados enquanto Israel não mudar. A certa altura, uma gangue de ativistas de extrema-direita, diz o Jerusalém Post, atravessou a multidão empurrando alguns dos manifestantes, socando e chutando outros, jogando cadeiras e spray de pimentas nos Bandeira Negra. Os manifestantes disseram que alguns dos agressores carregavam garrafas quebradas, cacos de vidro, para atacá-los.
Apesar da violência, a polícia não prendeu nenhum dos agressores. Em vez disso, a única prisão foi de um manifestante do grupo Bandeiras Negras. Bem, aqui muitas coisas a considerar. Mas antes disso, vamos a uma rápida pausa. O primeiro fator a ser considerado é o exemplo que vem dos Estados Unidos. Israel é um país desse tamanho, talvez até menor, talvez desse tamanho. E tem, claro, como todo país secularizado, o problema da diversidade de opiniões, por assim dizer. Israel também tem, sim, a sua esquerda. Israel tem também aqueles que defendem o fim das fronteiras, o globalismo, que defendem, por exemplo, as agendas da ONU. Israel tem todos os problemas que todo e qualquer país hoje tem. Pois bem, lá, portanto, existe direita e esquerda. A esquerda quer que Israel devolva, eu estou colocando entre aspas, as terras que tiraram dos palestinos. A esquerda lá quer que não haja fronteiras em Israel. Pois é, entre outras coisas. E a direita, ao contrário, sabe que está cercada de inimigos por todos os lados e que aquela sempre foi a sua terra e, portanto, não devem devolver nada para ninguém. Só por isso já temos uma noção do que está acontecendo em Israel. São duas alas muito diferentes, mas, lembrando do exemplo da América, a direita não quer que os bandeiras negras se tornem o equivalente em Israel ao que são os Black Lives Matter nos Estados Unidos. Portanto, estão tentando sufocar já desde agora na raiz todo e qualquer protesto chancelado pelos tais bandeiras negras. Até aí compreende-se. Os manifestantes de esquerda têm, contudo, apoio dentro do gabinete de Benjamin Netanyahu, que é de direita, que é conservador. Este vê-se cada vez mais constrangido a dar apoio aos seus partidários, ao povo da direita. Por quê? Porque Israel vem lutando muito para formar um gabinete. Israel sofre muito o problema do parlamentarismo. Ficou 2 anos praticamente sem governo por conta disso, da dificuldade em formar um gabinete. Benjamin Netanyahu é amado por muitos, mas por outro lado, odiado também pela esquerda, que não o querem no poder. Daí porque a dificuldade do partido de Benjamin Netanyahu em formar gabinete. Para conseguir este gabinete foi preciso fazer muitos acordos com a esquerda liderada por Benny Gantz, que para dar a maioria a Benjamin Netanyahu no parlamento, no Knesset, recebeu o cargo de ministro da Defesa, e na ausência de Benjamin Netanyahu será ele o primeiro-ministro. Acontece que Benny Gantz é inimigo político de Benjamin Netanyahu. Então imaginem aqui, vamos fazer uma comparação com o nosso Brasil. Imaginem que o presidente Bolsonaro, para governar, tivesse que dar um importante ministério para Haddad, por exemplo, ou para Ciro Gomes, ou para José Serra. Quem sabe o Ministério da Justiça para Haddad. Já imaginaram como seriam as coisas? Bastante complicado, se bem que a comparação é estranha, porque Israel é parlamentarismo e aqui é presidencialismo. Mas seria mais ou menos isso. Bolsonaro ter ao seu lado, no seu ministério, inimigos declarados. É o que acontece hoje em Israel. Para Benjamin Netanyahu poder governar, teve que dar, sim, muitos cargos para a esquerda. E é a esquerda que está motivando os protestos dos bandeiras negras, que querem, sim, dividir Israel.
Mas ao mesmo tempo em que a esquerda, digamos assim, patrocina moralmente, os políticos de esquerda patrocinam moralmente os ativistas de esquerda, dizem, por sua vez, que é preciso unidade para que Israel não entre numa guerra civil. Agora, a pergunta que se faz, a importante pergunta que se faz e se deve fazer é a seguinte: como criar unidade num país desse tamanho, cercado de inimigos por todos os lados, com gente com pensamentos tão diferentes como acontece hoje em Israel? Como criar unidade entre uns que querem uma Israel livre de defesa, livre de força militar e sem fronteiras, com uma Israel que sabe que precisa defender-se cada vez mais para continuar existindo? Essa é a questão. Essa é a questão principal. Como conciliar ativistas que querem devolver parte de Israel para os palestinos com aqueles que querem manter o seu território baseados justamente na história, nos relatos históricos, pois, dizem eles, aquela terra foi dada por Deus desde a saída do Egito. Foi dada por Deus ao povo hebreu desde a saída do Egito. Inconciliável. Completamente estranha a situação hoje de Israel. Ela é sim uma casa dividida. Aliás, uma casa muito dividida hoje. A começar pela estrutura de poder, a começar pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. Ele tem ao seu lado um inimigo declarado, que é copartícipe nas decisões do poder. E aí? Como levar uma carroça cujos bois procuram caminhos diferentes? Jesus disse: uma casa dividida será a sua própria ruína. Não estou falando que isso acontecerá com Israel, mas essa é a questão que tem preocupado muita gente. Como Israel enfrentará tudo isso, sem falar no pano de fundo que é o problema do Covidão. Como Israel superará a sua divisão interna? Eis a questão maior de 2020 para todos os israelenses. Hoje à tarde, à noitinha, ou melhor, à noite, entre 7h30 e 8 horas, mais um vídeo no canal Brasil Agora, o canal de minha esposa, Dona Lucimar. Nós traremos mais notícias, provavelmente mais notícias de Israel também. Canal Brasil Agora, eu costumo deixar o link aqui na descrição. Para encerrar, meus amigos, quero mandar alguns abraços. São muita gente pedindo abraço e certamente não dará para ler todos. Vamos então aos pouquinhos. O Manuel Aguiar pediu um abraço, ele é de Frei Miguelito, em Pernambuco. Abraço Pernambuco, abraço Frei Miguelito, abraço Manuel Aguiar. A Marlene Macedo Leles também pediu um abraço, ela é de Pedro Leopoldo, sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Um abraço Marlene Macedo Leles. O Alcindo Simões também pediu um abraço, ele é de Manaus. Deus te abençoe, Alcindo, Deus abençoe a nossa querida Manaus. Um grande abraço. O professor Gleison Versosa disse: manda um abraço para mim também. Sou Gleison Versosa, de Santa Luzia, Minas Gerais. Estou sempre ligado nos ótimos comentários. Muito obrigado, Gleison Versosa. Um grande abraço. Abraço Santa Luzia, Minas Gerais. O
Santa Luzia, uma das santas da minha devoção. Santa Luzia é a santa dos que têm problema de visão. Eu já fui 100% cego. E uma das primeiras coisas que vi depois de recuperar a visão foi uma linda imagem de Santa Luzia, que teve os seus olhos arrancados pela própria família. Muito obrigado, Gleison Versosa. O Tiago Bernardes também pede um abraço. O professor manda um abraço para nós aqui. Tiago Martins, Goiânia. Um abraço, Goiânia, sempre ligado nas notícias. Um grande abraço, Goiânia. Um grande abraço, Tiago Bernardes. A Rosilene Ribeiro também pediu um abraço. Bom dia, professor. Manda um abraço e um oi para nós aqui, Macaé, Rio de Janeiro. Super abraço, Macaé. Super abraço, Rosilene Ribeiro. O João Huck. Bom dia, professor. Cidade do Tecido é Americana, interior de São Paulo. Forte abraço. É verdade, João Huck. Ontem eu disse que Sorocaba, tinha a impressão de que Sorocaba era a cidade do tecido. Eu lembro que nos anos 80 Sorocaba tinha algumas fábricas que pintavam, por assim dizer, tecidos. Não sei se eram fábricas de tecido propriamente, mas lá havia assim fábricas de pintura em tecido. Não sei se ainda existe ou se tudo isso foi para a China, mas que Sorocaba tinha alguma coisa a ver com tecido, tinha. Mas tecido mesmo, fábrica de tecido, é em Americana, interior de São Paulo. Forte abraço, Americana. Forte abraço, João Huck. Muito obrigado pela correção, irmão. Antidet. Bom dia, professor. Abraço de Pirassununga, São Paulo. Grande abraço, Pirassununga. Grande abraço, Antidet. William Gomes Gonçalves. Bom dia, professor. Manda um abraço para Rio das Ostras. Grande abraço, Rio das Ostras. Grande abraço, William Gomes Gonçalves. O Ronivon, nosso querido amigo Ronivon, eu estava na dúvida se o Ronivon era de Goiás ou era de Manaus, mas ele deu uma correção aqui também. Professor, manda um abraço para mim. Ele é de Goiânia. Grande abraço, nosso amigo Ronivon está sempre aqui, sempre nos dando aquela maior força. A Carla Goltz, mande um abraço a Floripa, Ilha da Magia. Um abraço, Floripa, um abraço, Carla Goltz. Temos muito mais aqui, pessoal. Vai demorar muito aqui para ler todos, mas aos pouquinhos nós vamos mandando abraço para todo mundo. Já me sugeriram que fizesse uma live só para mandar abraços, a ser considerada. Quero mandar um abraço para o Dermeval Pereira, que está em Ota, Japão. Um grande abraço, Dermeval Pereira, está sempre aqui conosco. Agora é noite lá, para acompanhar as notícias da manhã. O Dermeval Pereira pode acessar o canal Brasil Agora, será de manhã. E aqui, este canal Professor Belei passa lá no Japão à noitinha, então dá para ficar esperto, dá para ficar bem informado lá no Japão, agora com esses 2 horários que nós temos aqui para divulgar as notícias. Um grande abraço a Ota, no Japão, e um grande abraço ao Dermeval Pereira. Pois é, meus amigos, são muitos os pedidos de abraço, então nós temos que ir devagarinho. Não dá para mandar abraço a todo mundo num único vídeo. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, hoje entre 7 e 8 da noite, Brasil Agora, as notícias do dia. Quem sabe traremos mais informações sobre Israel, neste dia que é um dia triste, sim, para Israel. Até depois, fiquem todos com Deus, um abraço.